alegria nós estarmos juntos mais uma vez, mais um dia na presença de Deus, na escuta atenta da palavra, na leitura orante da Bíblia. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Hoje nós vamos concluir o livro de Josué. E que bom que você tem perseverado, tem criado gosto pela palavra. Eu sei que muitas pessoas, e eu já tenho recebido tantos testemunhos, principalmente dos textos do Antigo Testamento, as pessoas têm muita dificuldade, de compreender e graças a Deus aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, Deus tem nos dado a graça de colher, aquilo que Deus espiritualmente quer para nós. A gente faz a leitura do texto, aquilo que deve ser feito, porque a interpretação ela tem o sentido literal e também o sentido espiritual. Então a gente vê literalmente o que aconteceu, mas também colhe espiritualmente para a gente aquilo que Deus quer falar conosco. Dentro da interpretação bíblica, na dimensão espiritual a gente tem algumas realidades que podem ser colhidas para a nossa caminhada de fé. O sentido moral, aquilo que moralmente contribui para a nossa caminhada de fé. A gente acha também na interpretação aquilo que é analógico, que está falando da igreja de Jesus, e aí a gente vai mergulhando profundamente nisso. Também a dimensão anagógica, aquilo que nos aponta à eternidade, e toda a dimensão espiritual da aplicação da palavra na nossa vida. Então, quero convidar você junto comigo, a se abrir à ação do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz no estudo bíblico, e pedir a Ele a graça de nós concluirmos o texto do livro de Josué com todo o coração aberto e grato a Deus por essa caminhada nesses 24 capítulos. Vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto de hoje, os últimos versículos do livro de Josué. Josué, capítulo 24, versículos do 32 ao 33. Josué, capítulo 24, versículos do 32 ao 33. Vamos ler juntos e depois meditá-lo. Os israelitas haviam trazido do Egito os ossos de José. Estes foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, e que se tornara herança dos descendentes de José. Depois morreu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram-no em Gabaá, na propriedade que Finéias, filho de Eleazar, tinha recebido na montanha de Efraim. Vemos se fechar aí um ciclo, o ciclo que nós vamos perceber da tomada de posse da terra prometida, ou seja, do cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido uma terra, Ele dá essa terra. Além de ter prometido a terra, Ele já tinha avisado que existiam povos lá naquela terra e que Ele daria a eles a terra. Então eles foram conquistando e se estabelecendo na Terra Santa. E é bonito ver a formação do povo de Deus. O povo de Deus aqui formado. Começou lá, com a saída de Abraão, da terra dos seus pais, se estabelecendo ali como um novo povo de Deus, na verdade como o povo de Deus sendo formado, e aí a gente agora aqui vê o estabelecimento desse povo na terra prometida, na Terra Santa. Isso é bonito de perceber, isso é importante de contemplarmos. Então, missão cumprida por Eleazar, missão cumprida por Josué. Nós vemos aqui o retorno do patriarca para a terra prometida, o retorno de José. Isso diz muito para nós. Veja só, a gente vê aqui o fim da liderança sacerdotal de Eleazar, com a sua morte,
né? É claro, o sacerdócio ele continua acompanhando o povo de Deus, o sacerdócio do Antigo Testamento, depois cessa ali e a gente vai a partir do sumo e eterno sacerdote, vamos entender o sacerdócio no Novo Testamento, que é o sacerdócio de Cristo, altar, sacrifício e vítima, não é? Jesus é o altar, ele também é a vítima e ali também é o sacrifício de Cristo, o sacrifício da vítima. Então, o meu sacerdócio comporta tudo isso, não é? O sacerdócio do Novo Testamento, o sacerdote que é ordenado na Santa Igreja, o sacerdócio ministerial. Interrompeu lá a dimensão sacerdotal porque cessou os sacrifícios do templo, quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Não teve mais sacrifício, cessou o sacrifício. Não precisa mais dos sacerdotes, né, do Antigo Testamento. Então, nós, sacerdotes, na igreja, somos esses que participamos do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Então, é bonito perceber a continuação, a continuidade daquele que é o desejo de Deus. E agora, a vítima ofertante é a mesma que se oferece, é o sacrifício de nosso Senhor. Então, cada missa que eu celebro é a presentificação, é a atualização do sacrifício, único e eterno sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. E quando você participar de uma Santa Missa, é isso que você tem que contemplar, né? Tem até uma história que o Frei Raniero Cantalamessa, cardeal Cantalamessa, contou, que ele foi celebrar uma Santa Missa no interior, numa paróquia na Itália, e durante a consagração uma criança começou a gritar, não façam isso, não façam isso. Ficou ali chorando e os pais tentando acalmar a criança. Depois que terminou a Santa Missa, o Frei pediu para que levassem aquela família até ele, e aí ele perguntou para aquela criança por que ela estava gritando e chorando daquele jeito, o que ela estava vendo. Ele disse, o senhor não viu que um homem estava sendo morto em cima do altar? Ele estava todo ensanguentado. Deus deu àquela criança a capacidade de ver o que acontece na Santa Missa. O eterno, único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui 3 figuras, né, sepultadas. Josué, o general, aquele que foi à frente do povo, Eleazar, né, o sacerdote, e José, o patriarca. Mas aqui a menção de José, ela é muito importante. Por quê? José do Egito, ele tinha dito, Deus vos visitará e levareis os meus ossos daqui. Vocês vão sair um dia do Egito. E veja, o povo ficou lá 400 anos, hein? Então, olha, depois de séculos e séculos e séculos, os ossos do patriarca, daquele que já tinha declarado profeticamente essa promessa, vocês vão sair daqui, vocês levarão os meus ossos daqui. Se cumpre, vocês vão para a terra que Deus prometeu. O povo está estabelecido na terra. Mas eu queria dizer algo para você no final do nosso estudo do livro de Josué. A maior herança desse povo não é simplesmente a terra, ela é muito importante para eles, né? Nós vamos ver isso hoje, não é? Os judeus lá no ano 48 voltaram, né, para Israel, para Jerusalém, para Terra Santa, e ali se estabeleceram. E a gente vê como eles visitam os judeus do mundo inteiro, não é? Essa terra é muito importante para eles, mas a maior herança ali transmitida foi a fé no Deus único e verdadeiro. E a maior herança que nós podemos deixar para os nossos não são os bens materiais. Um dia, né, tudo será transformado no dia do juízo final, né? Céus novos e terra nova. Agora, o que nós deixamos como maior herança para a posteridade, para as gerações futuras, é a fé. É a transmissão da fé. É ensinar os nossos a amarem a palavra, ensinar os nossos a rezar, a temer a Deus, a viver para Deus, a entender que existe um céu, que é a nossa herança, dada por Jesus Cristo,
e que nós um dia tomaremos posse dessa terra prometida, desse céu prometido por nosso Senhor. A fé é a herança que nós devemos transmitir de geração para geração, até que venha o Senhor. Se depender de mim, e espero que você possa dizer a mesma coisa, se depender de você, Jesus, quando voltar, encontrará fé sobre a face da terra, porque eu estarei vivendo essa fé e transmitindo essa fé para gerações futuras, se Ele não vier na nossa geração. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? O Senhor Deus é sempre fiel para cumprir com as suas promessas. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos e devemos, portanto, caminhar com Ele e na presença dEle todos os dias, assim como Josué, José e Eleazar. A maior herança, que é a mais importante a ser deixada para a posteridade, é a nossa fé. Jesus disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós terminamos o estudo do livro de Josué com essa missão, de sermos transmissores dessa fé, de transmitirmos a fé aos seus filhos, sobrinhos, netos, aos seus parentes, aos seus amigos. Nós somos chamados a deixar essa herança, a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, a fé na Santa Igreja, tudo aquilo que nós trazemos como característica da nossa fé. O mundo precisa dessa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado por provocar-nos ao final do estudo do livro de Josué a nós preservarmos a nossa fé e a nós transmitirmos essa fé. Eu quero assumir esse desafio. Eu vou ser testemunha dessa fé, transmissor dessa fé. Eu quero transmitir essa fé que eu recebi dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, dos meus pais, e eu quero que ela chegue à posteridade, às gerações futuras. Mas para transmiti-la, eu não quero somente transmiti-la intelectualmente, em forma de conhecimento, mas em forma de vida, em maneira de viver essa fé, da maneira com que eu vivo, me coloco todos os dias. Eu quero viver essa fé com autenticidade, com firmeza e com determinação. Conceda-me essa graça, Senhor, para que, vivendo na sua presença, caminhando contigo, eu consiga ser esse transmissor fiel e autêntico da fé cristã, da fé católica, a partir da minha vida, do meu testemunho. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã. Deus deseja que nós sejamos como José, Josué, Eleazar, aqueles que permaneceram fiéis e transmitiram essa fé. E essa fé foi se estabelecendo e foi criando raízes no coração desse povo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.